Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar contigo aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Muito feliz, já estamos entrando no mês de maio de 2025. Hoje é a primeira segunda-feira do mês, dia 5 de maio, e eu já declaro sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, um mês abençoado na presença do Senhor. Que seja um mês de muita revelação do Senhor na tua vida, na nossa vida. Seja um mês de muito crescimento, muito aprendizado e de conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo e ao seu Espírito Santo. No dia de hoje eu quero refletir contigo num texto que é muito conhecido na palavra de Deus, muito falado, muito comentado e muito impactante também, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Eu quero ler esse texto para você e em seguida nós vamos entrar na meditação. Diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Esse texto é um abrir o coração, um desabafar do apóstolo Paulo para os irmãos ali da igreja de Corinto, onde ele estava fazendo a defesa da sua autoridade apostólica perante aqueles irmãos que estavam um tanto rebeldes ao seu conselho, à sua autoridade apostólica naquela região. E ele vai falando de revelações e de coisas grandiosas que ele experimentou em Deus e que lhe dava credenciais de um apostolado genuíno, verdadeiro. E aqui ele faz como que um parêntese nesse comentário, dizendo que para que ele não se ficasse soberbo, né, com tudo aquilo de maravilhoso, de grandioso que Deus estava lhe mostrando, havia lhe mostrado, foi-lhe dado um espinho na carne. E muitas especulações são feitas a respeito do que é esse espinho na carne, do que Paulo experimentou, o que foi, o que deixou de ser, tanto que as pessoas esquecem de focar no que é principal nesse texto. O que é principal nesse texto não é saber o que era o espinho na carne ou por que esse espinho estava lá. O principal nesse texto é a voz do Senhor clara e nítida e audível que Paulo recebeu aqui. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando a fraqueza humana, quando os limites humanos chegam, o sobrenatural e o gracioso de Deus é suficiente para nós. Essa é a fala principal desse texto. Nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre esse texto. Esse texto é fascinante por alguns motivos. Eu escrevi aqui algumas reflexões sobre isso. Por que esse texto é fascinante? Porque esse texto, em primeiro lugar, ele é um relato altamente pessoal do apóstolo Paulo. Como eu falei, é um rasgar de coração perante aqueles irmãos, num relato altamente pessoal. E eu acho tremendo isso, porque nós, na cultura, né, no entendimento não cristão, secular, líderes têm que ser fortes, líderes têm que ser autossuficientes, líderes não podem demonstrar fraqueza em ponto, em lugar nenhum. Ele tem que ter uma imagem pública de força, de autoridade, de, de blindagem, né, perante os outros, né? E aqui Paulo faz o contrário, ele se despe de toda e qualquer superioridade, entre aspas, né, ou prerrogativas de apóstolo, disso, daquilo, para mostrar que ele é um ser humano, que ele é um homem feito do mesmo material que eu e você somos, que é o pó, né? Ele
se despe dessas autoridades e mostra sua fragilidade enquanto ser humano. E nisso ele é semelhante a Jesus, que sendo Deus se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Então, só esse fato da exposição aqui já é uma grande lição de humildade e de humanidade do apóstolo Paulo. Esse texto é fascinante porque ele demonstra também o seu nível de diálogo e de intimidade com Jesus. Como diz um irmão nosso, Jesus era papo reto com Paulo e vice-versa. Não tinha firula, não tinha enfeites nesse relacionamento. Né? Paulo orou por 3 vezes, Jesus disse não por 3 vezes e lhe esclareceu a respeito da graça dele, que é suficiente, que era suficiente para o apóstolo. Então isso demonstra uma intimidade e um conhecer mútuo de Paulo a Jesus e de Jesus a Paulo. O que é interessante, fascinante também, traz uma fala de Jesus em primeira pessoa, né? Aqui não teve um anjo que veio entregar o recado, aqui não foi ninguém profeticamente que falou, foi a própria revelação, a manifestação de Jesus gloriosa ali na vida de Paulo. Tal como Jesus se manifestou diretamente a ele no caminho de Damasco, né? Tal como Jesus se manifestou a ele por mais 2 vezes no livro de Atos, quando ele estava enfrentando prisões, acusações e julgamentos, aqui Jesus também se manifesta diretamente a Paulo. Fala em primeira pessoa, a minha graça te basta. Eu, Jesus, estou falando para você, a minha graça te basta. Amém? E só mencionar isso já nos dá um peso de glória, né? Já nos dá um refrigério em saber que o Senhor trata conosco diretamente. Aleluia! Então, é impressionante porque aqui Jesus ressuscitado fala em primeira pessoa, em plena consciência com o apóstolo Paulo. Paulo não conheceu fisicamente a Jesus, né? Quando Jesus andou na terra, Paulo ainda era muito jovem, provavelmente era um adolescente mais novo do que os apóstolos, né? João é tido como apóstolo mais novo, João provavelmente era menor de idade, né? Nas condições de hoje, era um adolescente antes de 17 anos, quando caminhou com Jesus. E Paulo era mais novo ainda. No comecinho da igreja, quando a perseguição veio e que Paulo segurava as capas daqueles que apedrejavam Estevão, a Bíblia diz que ele era um jovem, Saulo, né? Então Paulo era bem novinho quando Jesus andou sobre a terra, eles não se conheceram pessoalmente, fisicamente, mas Jesus se manifestou diretamente, ressuscitado a Paulo, pelo menos 4 vezes pelos evangelhos a gente tem esses relatos. Então é impressionante aqui Jesus falando em primeira pessoa. Outras questões também que fascinam, que mostram o fascínio desse texto. Ele mostra que grandes homens de Deus podem conviver com dificuldades ou espinhos na carne, ou oposições, mesmo tendo grandes revelações do Senhor. Um pouquinho antes desse relato do espinho na carne, Paulo fala da questão de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo teve um vislumbre da vida futura, eterna, né? Da eterna vida futura que nos aguarda. E ele viu coisas tão preciosas, tão poderosas, que ele diz, não é lícito ao homem referir essas coisas nesse terreno contaminado aqui do mundo, né? Então, mesmo homens que têm revelações tão grandiosas como essas, podem passar por limitações e espinhos na sua carne, na sua natureza humana, né? Na sua dimensão terrena. E por último, né, o fascínio desse texto mostra que essas dificuldades e limitações podem ser até mesmo mensageiras de Satanás, embora permitidas por Deus. Esse é um mistério que nós vamos comentar um pouquinho mais nessa meditação. Coisas que acontecem que podem ser até Satanás ali agindo, mas com a permissão de Deus. Isso é um mistério. Então vamos comentar um pouquinho mais sobre esse texto aqui, as lições que esse texto traz para nós. Eu falei do fascínio, né, que esse texto exerce, agora alguns aprendizados a partir da experiência do apóstolo Paulo.
Primeiro, a velha tentação da soberba espiritual diante da revelação da glória do Senhor. Isso rondava o apóstolo Paulo, assim como ronda qualquer um de nós, qualquer um que caminha com Jesus e que sobe aos montes de Jesus e que vê a glória do Senhor, ele pode ter a sutil, né, e, e infiltrante, vou chamar assim, tentação de achar que a glória ou parte dela cabe ao mérito seu de alguma forma, né? Você acha que você está cooperando de alguma forma para que a glória aconteça, né? Então, aqui, essa tentação da soberba espiritual, ela rondava o apóstolo Paulo, né? Ele diz claramente, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, tinha um propósito, esse espinho na carne. Era um freio de mão contra a soberba espiritual. A mesma soberba que derrubou o querubim ungido da guarda do Senhor, que depois se tornou Satanás, essa mesma soberba, ela ronda, ela tenta se infiltrar nos relacionamentos no meio do corpo de Cristo. E nós temos que estar vigilantes e sempre lembrando de onde nós viemos. Nunca percamos essa dimensão de saber que nós viemos das trevas, da desesperança, da condenação eterna, e não teve nada que nós fizéssemos ou deixássemos de fazer que pudesse mudar essa situação. É totalmente, 101%, pela graça do Senhor que nós somos salvos. Não tem mérito nenhum nosso. Aleluia. Então, esse espinho na carne, chamado espinho na carne, veio para livrar e, vou chamar assim, vacinar Paulo contra essa tentação da soberba. Em segundo lugar, comentando sobre o espinho propriamente dito, que pelos séculos as pessoas especulam, o que seria esse espinho, tarará, tarará. E a gente ouve muitos comentários e muitas questões, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, não há nenhuma base bíblica para afirmar ou supor que esse espinho na carne era a tentação para pecar, ou algum pecado oculto, específico, que Paulo não conseguia vencer. Não há nenhuma base bíblica para isso, né? Espinho na carne, muitas vezes é usado hoje em dia como argumento para não ser tratado nos seus pecados. Muitas pessoas, eu já ouvi falar disso. Falar assim, né? Melhor dizendo. Ah, não, mas esse é o meu espinho na carne. Né? E esse ponto aqui eu não mexo porque é o espinho na carne. É como se fosse assim uma salvaguarda para eu continuar pecando e sem tratamento. Não há base bíblica nenhuma para dizer que Paulo tinha esse tipo de atitude, de complacência, de condescendência com pecados ocultos ou expostos na sua vida. Não tem base bíblica nenhuma para isso, né? Então, as pessoas muitas vezes espiritualizam os seus erros, sem querer ser tratadas, né? E aí isso cria problema na caminhada, isso cria problema no relacionamento com Deus. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que querem avançar, que elas até avançam até um certo ponto, mas, desculpe a expressão, imagine um cachorro preso na corda. A corda é comprida, mas ela tem um limite. Então, às vezes, o cachorro vai até o limite e estica a corda, mas dali ele não passa, porque ele está preso, né? Então, muitas vezes, são esses falsos espinhos na carne, que na verdade são pecados não tratados, que limitam a caminhada e a carreira cristã de muitos e muitas irmãos e irmãs. Então, espinho na carne, entre aspas, não é argumento para você não ser tratado, para eu não ser tratado em pecados que precisam ser confessados, renunciados e tratados. Também não estou dizendo aqui que você vai tratar pecado na marreta, não é isso. Você vai tratar sim com confissão, com arrependimento, com óleo, com oração, com jejum e com reeducação na palavra, na verdade do Senhor. Aí você trata realmente e cura a questão. Então não é justificativa para não ser tratado.
pela breve menção que Paulo fala sobre esse espinho na carne, a gente deduz que se trata de algo externo e não interno. Porque ele diz assim, é um mensageiro de Satanás. Ou seja, veio de fora. Não é algo interno, inato, né? Não é algo que vem da natureza carnal de Paulo, né? Vinha da natureza carnal de Paulo. É algo que veio de fora para dentro, não de dentro para fora. Então não há essa condição de dizer que é um pecado, é uma falha moral, ou uma falha comportamental, sei lá, alguma coisa assim, né? E outra questão, espinho, ele traz muito mais a conotação de dor, de angústia, de algo externo que te aflige agudamente, severamente e pontualmente ali, de uma forma focada na sua vida, né? Então, muitos raciocinam sobre isso, deduzem que poderia ser uma enfermidade que o limitava fisicamente. Paulo deixa nas entrelinhas dos seus escritos que ele tinha uma dificuldade grave de visão, provavelmente como sequela do brilho do Senhor que resplandeceu na vida dele no caminho de Damasco, né? Tanto que ele diz, né, na carta de Gálatas, se não me engano, vede com que grandes letras vos escrevo do meu próprio punho, né? Ou seja, ele tinha dificuldades visuais. Fala que os irmãos o amavam tanto que, se fosse impossível, arrancariam os próprios olhos e lhes dariam. Ou seja, era algo evidente, e era na sua carne, no sentido de corpo físico, né? Esse espinho. Outros estudiosos, eu pesquisei um pouquinho, deduzem que podem ser também consequência dos açoites e limitações físicas que ele passou. Muitas vezes os vergões, né, não curados suficientemente e criam aquelas calosidades, né, na pele, no corpo, que podem limitar movimentos, né? Então, poderia ser algo nesse sentido também, algo muito físico, não é algo moral e, como eu falei, de dentro para fora, era muito mais de fora para dentro. Então, esse espinho na carne, em nome de Jesus, não use isso como argumento para não ser tratado moralmente e espiritualmente, porque em Jesus há cura para todo e qualquer pecado. Por mais que aos seus olhos hoje pareça difícil, pareça impossível, por mais que você tenha 30, 40, 50 anos caminhando, né, e pecados repetidos e recorrentes estejam na tua vida, é possível sim ser liberto e mudado pelo poder do Espírito Santo e da palavra, né? Isso requer disciplina, requer morte para si mesmo, mas, ao mesmo tempo, a vida de Deus está aí disponível para quem quiser experimentar. Aleluia. Refletindo um pouquinho sobre essa questão de ser um mensageiro de Satanás. Como eu falei aqui, é um mistério. Mas em determinadas situações, Deus pode até permitir uma aflição maligna, né, assolando a vida de alguém. Porém, mesmo assim, de forma limitada e controlada por Deus. Deus não dá um salvo-conduto para o diabo fazer o que quer, né? Até porque nós somos do Senhor. Nós não somos das trevas, não somos do mundo, né? Então, pontualmente, pode acontecer alguma coisa assim? Pode, né? O exemplo de Paulo está aí. Mas você vai ver que o exemplo de Paulo é um pontinho lá fora da curva. Na grande maioria, 99,9% das vezes, o Senhor não quer que o diabo acesse a vida, né, do cristão. Aqui foi com um propósito específico. E o diabo não fez o que queria na vida de Paulo. O diabo agiu só naquele ponto ali, do espinho da carne, justamente como um freio contra a soberba, né? Então, isso é um pouco difícil de compreender, mas ainda assim revela que Deus continua no controle de tudo aquilo que nos acontece, né? Mesmo aquilo que é mal aos nossos olhos. Jó passou por isso, é um outro exemplo bíblico que a gente pode citar, e no caso dele foi até mais complexo, porque ele só entendeu no final da história. Ele passou a história todinha sem entender nada, né? Achando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não entendeu nada. Só no finalzinho
foi que ele entendeu. Aqui com Paulo, Jesus foi até mais gracioso, porque ele, né, Jesus se revelou logo, olha, a minha graça te basta, né? O meu poder, a minha glória se exalta quando você está fraco em si mesmo, quando você não tem recursos em si mesmo. Então, essa foi a situação de Paulo. Outro ponto, essa situação levava Paulo a depender ainda mais do Senhor. Então, como eu já disse aqui algumas vezes e repito, Paulo convertia, transformava tudo que ele passava, seja de bom, de ruim ou de mais ou menos, em coisas positivas para a direção do propósito de vida que ele tinha, né? Então, nada era desperdiçado na vida de Paulo. Então, essa situação levava Paulo a depender mais ainda do Senhor Jesus. Mais ou menos assim, Senhor, já que o Senhor não vai tirar, então aumenta a tua graça sobre mim, né? Já que o Senhor não vai remover para o meu próprio bem, embora eu não entenda e sofra com isso, aumenta a tua graça sobre mim. Sabe, queridos, essa é uma oração que a gente tem que fazer diante do Senhor. Nos momentos em que a gente não sabe o que está acontecendo, não está entendendo, a gente está no meio do turbilhão, daquelas coisas que você cria expectativa positiva e de repente aquilo não acontece e a vida dá umas viradas de curva sem dar seta, né? Isso acontece na nossa vida. É uma oração que a gente tem que fazer. Senhor, aumenta a tua graça sobre a minha vida. E eu creio que eu estou falando isso aqui porque pessoas que estão me ouvindo estão com o coração apertados, tentando entender algumas coisas nas suas vidas. E eu digo para você isso, ora ao Senhor e pede uma medida nova, uma revelação maior da graça dele, do favor dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor nos chama sempre para essa dependência. Paulo fala em Filipenses 3, né? Eu quero ser achado nele para o conhecer e o poder da sua ressurreição e para conformar-me com ele nos seus sofrimentos. Ou seja, mesmo o que eu estou sofrendo vai me fazer me conformar a Cristo, vai me fazer mais semelhante a Cristo, que é o alvo da minha vida. Amém? Aleluia. Outro ponto, ele orava para que o espinho fosse retirado e o Senhor disse não. Não é fácil ouvir o não de Deus, né? É muito melhor a gente ouvir o sim, né? Muito melhor a gente receber, literalmente, da forma que nós oramos, receber de Deus aquilo que nós temos orado. Receber o não de Deus não é fácil, mas quando nós nos submetemos ao não de Deus, ele nos revela a sua graça, numa medida maior. Tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele faz. Então, o não de Deus hoje é a oportunidade para que a graça maior do Senhor aconteça na nossa vida. E aí o próximo ponto, nesse sentido, o poder dele se torna evidente em nossas vidas. O poder do Senhor é evidente quando o poder humano é insuficiente. Como é bom, lembrei da canção da pastora Ludmila Ferber, que já está com o Senhor. Como é bom pertencer e depender só de ti, pois só assim descobri o segredo de ser feliz. Como é bom pertencer ao Senhor e depender somente da força, da graça, da unção dele. Assim a gente descobre o segredo de ser feliz na presença do Senhor. De não agir nas próprias forças, de não agir confiado em sabedoria, força ou estratégia humana, mas depender do Senhor em todas as coisas. Então, o poder dele se torna evidente, e aí isso nos vacina contra a soberba. Porque quando as coisas acontecem, a gente não tem como dizer, né, que fomos nós. A gente tem que reconhecer que foi o Senhor, né? Salmo 115:1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome glorifica, ao teu nome dá glória, né? Por amor da tua fidelidade e da tua verdade. Então, quando o poder do Senhor se aperfeiçoa no nosso limite, aí é hora da gente reconhecer e dar toda honra e toda glória ao Senhor. E por último, essa frase de Jesus que é magistral, que é tremenda, que é poderosa, que eu espero que essa frase ecoe na sua mente durante esses dias, durante essa semana e durante a sua caminhada.
E a frase é: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Aleluia. Diz o Senhor para você nesse dia, né? A graça do Senhor é suficiente, o favor, a presença, a própria pessoa de Jesus é totalmente suficiente para você e para mim. Aleluia. Então que a gente possa desfrutar dessa maravilhosa graça, né? Então é isso, queridos. A ênfase desse texto não é o espinho na carne, mas é a graça suficiente, superabundante do Senhor sobre as nossas vidas. E que o Senhor possa se revelar cada vez mais como esse Deus gracioso e poderoso que te abraça e que te enche da sua presença mais e mais em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela revelação da tua palavra e da tua graça em nossas vidas. Sim, Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, por situações que nós não entendemos, que nós nos vemos fracos, nos vemos até mesmo afligidos por coisas estranhas, coisas que vêm do mal, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, porque a tua graça nos envolve, a tua graça nos fortalece. E nesse dia, Senhor, nós levantamos nossas mãos pela fé e recebemos de Ti, Senhor, uma porção renovada da Tua graça, da Tua fé, uma porção renovada, Senhor, do consolo do Teu precioso Espírito Santo sobre nós, para que a gente possa experimentar o Teu poder e a Tua força. Não queremos agir no nosso poder e na nossa força, mas no Teu poder e na força do Senhor, sabendo a Tua graça nos basta. Aleluia. Tua graça é suficiente para nós, Pai. Eu te peço que essa graça abençoe a vida, a caminhada, a família, o contexto, a realidade de cada um que ouvir essa palavra. Os de perto, os de longe, os que eu conheço, os que eu não conheço, sejam agraciados pela unção e pela presença maravilhosa e poderosa do Senhor em suas vidas. Te damos graças por mais um mês que nós estamos entrando e que esse mês seja um mês de experimentar dia após dia das bênçãos do Senhor em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu querido, por ter me acompanhado essa meia horinha aqui. Espero que você tenha sido edificado. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins. Sou seguidor de Jesus. Eu moro em Brasília, aqui no Distrito Federal, no Brasil. E eu ficarei muito agradecido, agraciado, se você se inscrever aqui no canal. Você procura aí na lupa do YouTube, @Novo e Vivo Caminho 1972, tudo junto. Você vai me encontrar, se inscreva, ative o sininho e toda segunda-feira nós estamos compartilhando uma palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Deus abençoe poderosamente você no dia de hoje, nesse mês, e seja luz.